Olá pessoal, a paz para todos. A pedido, eu quero nesse vídeo falar acerca do uso do véu. O uso do véu, ele é um ensinamento que provém das Escrituras, ou ele é um costume? Nós vamos ver isso à luz do texto de 1 Coríntios capítulo 11, é o texto que todo mundo usa para fundamentar esta doutrina. Para você que ainda tem dúvida acerca do assunto, preste muita atenção no texto. Nós vamos ler esse texto. Nós estamos aqui com a Bíblia online aberta em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos lendo aqui passo a passo e vamos meditando, vamos tentar descobrir aqui nesse texto se o apóstolo Paulo ele está aqui aplicando esta doutrina como sendo uma obrigação para as mulheres usarem véu, ou se ele está tentando tirar um costume daquela época. Vamos prestar bastante atenção no texto. Vamos começar aqui no capítulo, no versículo 4, que é onde começa dizendo aqui a respeito do véu. Capítulo 11, versículo 4. Todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Bom, aparentemente aqui Paulo está dizendo que a mulher deve usar o véu. Mas nós devemos prestar atenção se Paulo está falando acerca de um costume, está decorrendo um assunto que já era vivido por eles, ou se ele está combatendo o uso do véu. Vamos continuar lendo aqui com muita atenção. Versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Aqui nós vemos a recomendação que a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal. Preste bem atenção que é apenas um sinal de poderio. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Bom, aqui parece que o ponto chave aqui que Paulo está dizendo é que a mulher não deve orar ou profetizar com a cabeça descoberta. Não é isso que está dizendo? Olha o versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Bom, aqui já não dá para falar acerca do véu da mulher sem falar do cabelo crescido do homem. Porque uma coisa aqui parece que está equiparando a outra.
Se realmente o que Paulo está dizendo aqui é literal, né, que se formos pegar esse texto como sendo literal, que o homem não deve ter o cabelo crescido porque é desonra para ele, estaria então Paulo entrando em contradição com as demais escrituras sagradas? O que nós diríamos de Jonatas, por exemplo? É um grande amigo de Davi. Diz as escrituras que ele cortava o seu cabelo uma vez por ano. Todo final de ano ele cortava o seu cabelo, porque ele pesava muito a sua cabeça. E quando eles cortavam o seu cabelo chegava a pesar 2 quilos e 200 e tantas gramas. Veja bem que não é pouco cabelo. Agora, você conhece algum lugar nas escrituras dizendo que Jonatas foi desonrado por ter o cabelo crescido? E o que diríamos então de Sansão, que é ao inverso? Ele foi honrado pelo seu cabelo crescido. O seu poder, a sua força estava no cabelo grande. E os outros nazireus que tinham que fazer o voto de não cortar os seus cabelos? O que Paulo está dizendo aqui é literal? Se for literal, então esses homens foram desonrados? Estaria ele entrando em contradição? Ou as escrituras no passado estavam equivocadas? Temos que prestar bastante atenção no texto, que o que está sendo dito se é literal, ou se o autor aqui está decorrendo um fato que aconteceu na época e está tentando mudar a história do que ele está falando. Preste bem atenção aqui no versículo 16. O que nós devemos descobrir em um texto é onde está a palavra-chave, a palavra final, a palavra que define todo o assunto. Paulo está dizendo aqui no versículo 16: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, o versículo 15, ele antecedeu dizendo: mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. A honra dela está no cabelo grande, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Veja bem que esses dois versículos aqui, o versículo 15 e o versículo 16, nós vemos aqui é como se fosse um fechamento, uma conclusão, uma palavra-chave sobre o assunto. Paulo diz que o cabelo da mulher está aqui, ó. O cabelo da mulher foi dado em lugar do véu, ou seja, o véu foi substituído pelo cabelo. É o que está dizendo aqui. Alguém pode interpretar da forma que quiser, mas não vai poder mudar o que está escrito aqui. Paulo decorre um assunto sobre o costume do véu naquela época, que não era só daquela época, mas começou lá desde o princípio. Por exemplo, Sara tinha o costume de usar o véu. Então era um costume muito antigo, muito antes do tempo da lei. O povo tinha o costume de usar véu naquela época. Agora Paulo está falando sobre um costume da época. Não quer dizer que ele está aplicando ali aquela doutrina, mas nós vemos nesses dois versículos aqui que ele está tentando tirar aquele costume, tirar aquela doutrina. Dizendo que o cabelo da mulher foi dado no lugar do véu. Agora, se alguém quiser contender, se alguém quiser discordar, Paulo diz: olha, nós não temos esse costume. Nem as congregações de Deus não têm esse costume. Então quem quiser contender, que contenda. Por exemplo, eu vou falar sobre remissão de pecados. Aí eu começo a falar sobre o sacrifício de animais que eram feitos naquela época para a remissão dos pecados.
é sacrifícios para o pecado, é sacrifícios de voto, é sacrifício, tanto sacrifício que existia naquela época, aqueles rituais todos. Eu começo decorrendo desde Adão, e vem passando por Noé, vem passando por Abraão, pelos profetas, e chego lá nos evangelhos. Então, em resumo, em conclusão, eu digo que o nosso sacrifício foi feito pelo Salvador, o único e perfeito sacrifício e eterno, um sacrifício só para todo sempre foi feito. Agora não precisamos mais fazer sacrifício de animais. Agora, se alguém quer contender acerca disso, que contenda para lá, porque nós não temos tal costume. O sacrifício que está valendo é aquele que foi feito no madeiro. É a mesma coisa. Paulo está pegando aqui nesse texto e falando de algo que aconteceu, que estava acontecendo na época, e está dizendo, olha, agora o véu foi substituído pelo cabelo comprido da mulher. Agora, se alguém quiser contender, que contendam. Estão entendendo? O texto não é tão complicado assim como as pessoas costumam colocar. O texto aqui está dizendo claramente que se a mulher tem o cabelo comprido, então não precisa mais usar o véu. Para quê? Se o cabelo lhe foi dado em lugar. O que é dado em lugar? Porque o véu foi substituído. Eu espero que esse texto, né, tenha ficado claro, né, tendo esta visão, porque para mim esse texto está muito claro, não há nenhuma confusão aqui nesse texto. Então, o que vale aqui nesse texto é o resumo, é a conclusão acerca do assunto. Então, hoje, em nossos dias, não é mais obrigatório o uso do véu. Não é. Claro que a religião quer impor cargas pesadas sobre os ombros das pessoas, querem convencer as pessoas, né, que precisa usar o véu. Tem muitas igrejas que têm esse costume de usar o véu, mas não é necessário. Não há necessidade de fazermos confusão que algo está, né, quando algo está claro. O texto está aqui dizendo muito claro que o cabelo foi dado em lugar de véu. Pronto, acabou. Para mim isso aqui é um assunto encerrado. Se alguém ainda quiser fazer alguma contenda a respeito deste assunto, que faça, mas jamais vai invalidar o que está escrito aqui nesse texto. Fiquem todos na paz.